Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre algo tão importante e necessário nos dias atuais, que é sobre a empatia. Mas o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Em uma sociedade cada vez mais egocêntrica e individualista, saber essa qualidade, aliás, ter essa qualidade é mais que necessário. E a gente hoje vai aprender como desenvolvê-la em diversos âmbitos, seja no âmbito pessoal, familiar, em relacionamentos, no próprio trabalho também, enfim, num todo. Bom, e quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é o psicólogo Gabriel Gregório. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, eu trouxe aqui alguns dados que mostram aí, realmente tem dados aí sobre a empatia. Gente, em um ranking que foi realizado em 63 países, o Brasil ficou no número 51 da lista de nações mais empáticas, ou seja, bem longe do top 10 aí das nações que a população tem mais empatia. Bom, Gabriel, obrigado pela sua presença aqui no Observações hoje para falar sobre essa qualidade, e desenvolver essa qualidade que hoje em dia está tão rara na nossa sociedade. Boa noite, primeiramente obrigado pelo convite. Acho extremamente importante esse espaço, principalmente para tratar de um tema tão necessário hoje na nossa sociedade. Agora, Gabriel, começa o nosso programa primeiro fazendo um balanço com você, da atual situação da nossa sociedade. Por quê? Porque o que hoje o ser humano tem feito nem de longe parece algo que envolve empatia. Na sua opinião, por que o ser humano hoje ele tem essa dificuldade em se interessar pelo que o outro é ou pelo que o outro sente? Então, Henrique, acho que primeiramente, antes da gente começar, é importante a gente tentar entender essa questão da empatia. Se a gente fala de empatia, no senso comum e para as pessoas de modo geral, elas vão ter essa resposta imediata e que é a correta, de se colocar no lugar do outro. Só que é importante a gente pensar também, que na psicologia principalmente, esse movimento de se colocar no lugar do outro, ele é um tanto quanto impossível, Eu nunca sairei do meu lugar para estar no seu, assim como você nunca sairá do seu para estar no meu. Mas a gente entende esse fenômeno da empatia como uma tentativa de se aproximar ao máximo ao outro e, suspendendo os julgamentos, a gente tentar escutar, ouvir, e compreender assim a forma como o outro experimenta o mundo, a forma como o outro passa pelas situações. Então, a gente percebe sim que não é um movimento muito fácil não, Eu acho que faz aí um pouco sentido a gente estar no 54º lugar desse ranking, porque é algo muito complicado. Agora, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre as relações de família, Já que a família costuma ser a base de tudo e a base, claro, da nossa criação, desde o início, da nossa vida. Hoje, na sua opinião, quais são os principais problemas que você percebe que surgem no seio familiar causados justamente pela dificuldade aí de se relacionar, mas sobretudo de se colocar também no lugar do outro? Olha, penso que primeiramente quando a gente fala de família, a gente tem também uma ideia idealizadora, assim, um ideal de família, Aquela coisa do comercial de margarina e tal, que família é uma maravilha, enfim. E eu entendo que muitas pessoas, têm o privilégio de ter uma família funcional. Ótimo. Mas, primeiramente, eu não posso basear a vivência do outro de acordo com a minha, E entender que existem pessoas que têm famílias disfuncionais, isso é muito importante. E, tendo em vista isso, algumas famílias são um instrumento, muitas vezes, de manutenção à não saúde mental do sujeito. Essa questão... Ou seja, mais atrapalham do que ajudam. Exato, exato, Às vezes algumas pessoas podem ficar horrorizadas, E falam, nossa, mas está falando isso da família? Mas porque de fato tem famílias que são disfuncionais e tem famílias que são prejudiciais ao sujeito. Eu falo isso porque vejo na clínica muito frequentemente, assim, casos de,
violência física ou psicológica, né, ou negligência mesmo, vindo dos cuidadores, né, vindo dos membros da família. E isso é um ponto prejudicial, assim, porque a nossa construção como sujeitos, como pessoas, ela vem desde a mais tenra infância nesse contato com o outro, nesse contato de quem me cuida. Então, se quem me cuida, quem deveria me cuidar, é a pessoa que me negligencia, é a pessoa que me violenta, é a pessoa que não me escuta, como eu cresço, né? Bom, e vale ressaltar que justamente isso, né, crescer. Como que esses problemas, né, essa falta de se colocar no lugar do outro, de dificuldade, como que isso pode influenciar ao longo da vida? Que a gente está vendo aí nessa sociedade, onde vem crianças e adolescentes mega traumatizados e aí já tentando autoextermínio, então tomando remédios, tendo crises de ansiedade, de pânico, que eram situações somente dos adultos até pouco tempo atrás. E a gente está vendo agora cada vez mais nos mais jovens, né? É importante a gente pensar isso, que essa questão do sofrimento mental, o sofrimento é inerente, né, ao ser humano. Então, tendo em vista que é um ser humano, independente da idade, criança ou adolescente, vai estar sujeito a isso. Mas, principalmente, tendo em vista essa questão da família, a questão da autoestima, ela não é responsabilidade unicamente do sujeito. A sua autoestima, ela não é responsabilidade só sua, assim como a minha não é só minha e de quem está de casa também. Ela se dá em construção nas relações. Então, se você se relaciona, seja no âmbito familiar ou enfim, com pessoas que elas têm um olhar extremamente crítico, severo a seu respeito, que te negligenciam, né? Isso contribui para a sua não manutenção ou a manutenção de forma prejudicial da sua autoestima. E quando a gente fala da autoestima, a gente fala não simplesmente, me achar bonito, me achar bonita, não, mas de se perceber como uma pessoa capaz, uma pessoa digna, uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que além de merecer respeito, respeita os outros. E aí, como que a gente cresce? Como que a gente chega na adolescência? Como que a gente chega na vida adulta? Com pessoas que cresceram numa família disfuncional. Que adulto será esse? Né? Qual é o adulto que chega na sociedade e que contato ele estabelece com as outras pessoas, tendo em vista esse crescimento na família? Agora, o que muitas pessoas em casa às vezes não entendem é que a maneira como eu me relaciono dentro da minha família, ou então dentro daquele núcleo familiar, vai me moldar também como eu vou lidar com o mundo lá fora, não é isso? Né? Assim, a forma como as relações intrafamiliares são estabelecidas, se é por meio de xingamentos, violência, essa comunicação não assertiva. Se eu cresci, né? Se eu cresço aprendendo que eu me comunico através da porrada, através de agressão física, psicológica, lá na frente, na sociedade, eu vou me comunicar como com as outras pessoas? Sendo que eu aprendi, eu cresci dessa maneira. Agora, isso aí também está muito ligado na empatia, né? Porque, por exemplo, quando a gente lida com uma outra pessoa, a gente nunca para e pensa e fala, poxa, como que foi a criação dessa pessoa, né? E aí a gente às vezes acaba colocando aí um juízo de valor, poxa, porque a gente querendo ou não faz um espelhamento, né? A gente se espelha no outro com base naquilo que a gente viveu, com base naquilo que a gente se tornou. E isso acaba prejudicando muitas relações de hoje em dia justamente por isso. O ser humano que está chegando vai dar conta de lidar com outros seres humanos também que estão na mesma caminhada? Exato. Né? Penso que aí tem também, assim, é uma linha muito tênue entre ser empático, entre se colocar ali, né, no lugar, entre tentar compreender a vivência do outro, mas também é interessante a gente pensar que existe um senso de valorização humana, um senso de direitos, né? Eu cresci num lar, exemplo, né? Eu cresci num lar extremamente violento e tal, com agressões psicológicas e físicas, mas assim, eu conheço a lei.
eu sei ali o que eu devo ou o que eu não devo fazer, né? A gente tem que ter empatia, óbvio, mas a gente tem um limite também para isso, no sentido de, se fere a minha integridade humana, se a pessoa com a qual eu convivo, seja no trabalho, seja onde for, por mais que ela tenha um passado difícil, mas se fere a minha integridade física, mental, outras medidas também, para além da empatia, precisam ser tomadas. Até porque uma coerção, um ensinamento ali, para essa pessoa, também é um sinal empático. Até porque, por que a gente fala isso, né, da empatia hoje? Porque, por exemplo, meu pai era de um jeito, minha mãe é de outro, e aí o filho costuma muito se colocar, né? Tá, mas a criação da minha mãe começa a justificar, né? A minha mãe teve essa criação, meu pai teve essa criação, e acaba que reflete isso em mim. Até onde, né, eu devo ter essa empatia de entender que eles foram moldados de uma outra maneira, em uma outra geração, mas automaticamente estamos agora em uma outra época que está tudo diferente. Né? Eu acho interessante isso que você disse a respeito dessa justificativa, né? Porque meus pais foram criados assim, então me criaram assim. É aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, Gabriela, né? Enfim, nasci assim, vou morrer assim. Penso que o trabalho, principalmente também da psicologia, é acreditar na possibilidade de mudança, né? Eu entendo que as pessoas têm passado, têm vivências difíceis, mas e aí? Você está no hoje, você está convivendo e se relacionando com outras pessoas. Agora, o que você passou vai te dar um aval para sair cometendo e replicando as violências que você viveu, né? Assim, é importante isso, né? Penso que esse movimento da empatia é de reconhecer também, assim, tá, ok, aquela pessoa teve uma vivência difícil, teve uma vivência dura, teve uma vivência de violência, então deixa eu dar um toque nela. Aqui, você já reparou como que isso acontece? Já reparou que às vezes você poderia falar só um não ou só um sim? Às vezes não é nem o que você está falando, mas é como você está falando. Entende que esse movimento também é importante, assim, porque não dá para a gente viver também justificando, né? É porque eu sofri tanto. Bom, e para a gente encerrar esse bloco do núcleo familiar, como então melhorar as relações de empatia dentro da família? É importante a gente pensar, né? Assim, nesse quesito. Se o movimento da empatia é eu tentar me aproximar do outro sem esse julgamento, não será diferente dentro da família, né? Aquela relação, a situação que o seu filho, sua filha, marido, enfim, pai, mãe, está passando, né? Tentar aproximar daquilo, da experiência daquela pessoa e tentar ouvir de fato. Tentar ali se aproximar e perguntar aqui, como que é isso para você? Você quer me falar a respeito disso? Né? Ou então, às vezes, olha, eu não consigo aceitar, eu não consigo compreender, mas nessa situação cabe o respeito. Então, eu te respeito nisso, assim. As pessoas vão trabalhar a empatia a partir do momento que elas estiverem dispostas a escutar umas às outras. Se você não estiver disposto a escutar o seu familiar, não tem jeito. E acho importante também a gente ressaltar, esse movimento da empatia, ele não vai depender só de uma pessoa, depende da disponibilidade do outro também, de querer a mudança. E, infelizmente, em alguns núcleos familiares, a melhor opção que cabe a algumas pessoas é se afastando, infelizmente. Para o bem da saúde mental. Para o bem da saúde mental. Ok, Gabriel, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre como você pode desenvolver a empatia. Bom, e agora nesse bloco a gente vai falar sobre as relações amorosas, como desenvolver a empatia dentro de uma relação. Bom, Gabriel, a gente vai falar agora justamente da questão amorosa. Muita gente hoje está tendo dificuldade de se relacionar. Não é difícil a gente encontrar aí nas redes sociais pessoas mais julgando a outras do que propriamente olhando para si. E a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande hoje de se relacionar com o outro. Hoje, por exemplo, se você fez algo que não me agradou, já vou e termino o relacionamento e tudo mais. O que a falta de empatia está diretamente ligada a isso? Bom, é importante a gente falar, primeiramente, que quando a gente se relaciona com outra pessoa, e aqui eu entendo que é dessa forma, desse amor romântico, a gente tem que estar disposto a lidar com a alteridade, que é a diferença do outro, E essa diferença do outro, ela vai estar presente, obviamente, em todas as relações, E o que eu percebo muitas vezes é essa dificuldade de perceber, ou melhor, percebo, mas não aceito o que é diferente, E nas relações amorosas, românticas especificamente, eu percebo assim nos atendimentos as pessoas querendo uma certa previsibilidade de como será a relação, E aí, nesse intuito de prever e não, em função de não incorrer num sofrimento, elas tentam ali mecanismos que, eu quero vou fazer uma lista do que eu preciso que o meu parceiro, minha parceira tenha. E existe. Altura, peso, cor dos olhos ou cabelo, profissão, se bebe, se não bebe, se bebe muito, se bebe só sábado, se vai, se não vai, se fica. Tem gente que escreve isso para o universo. Sim, E aí, a pessoa faz essa lista e é como se fosse até um pedido ali de um sanduíche que você faz um acréscimo e tal, que você tira, que você coloca. Food, Exato, E com esse intuito de, olha, eu quero a pessoa assim, E isso traz um ponto que e se aparece alguém que às vezes não cumpre todos os pré-requisitos dessa lista? Assim, essa dificuldade de aceitar o outro,
na diferença, né? E de fato o outro é diferente de mim. E se eu não aceito isso, né, eu vou me relacionar com quem? Com o meu espelho? Com o meu reflexo? Né? É importante a gente pensar nisso, que muito dessa dificuldade de estar ali num relacionamento ou de lidar com o outro, vem muito dessa não aceitar a alteridade, não aceitar a diferença. Né? É claro que pode ter ali pré-requisitos, né? Às vezes você tem os seus valores no sentido assim, olha, tal coisa é inegociável para mim. Então eu preciso minimamente de alguém que também tenha ali esse parâmetro, né? Enfim, existem hoje, sempre existiu, mas hoje se fala mais de outros tipos de relações, monogâmicas, não monogâmicas, relacionamento aberto, poliamor, enfim. Acho que esses são pré-requisitos que é importante também, são valores, social, né? Exato. Mas agora, se a pessoa, a altura dela, como que é o cabelo, se vai isso, se não vai, né? Penso que assim, às vezes, num mínimo deslize, às vezes é aquela, nossa, tem aquele detalhezinho no fulano. Ai, não dou conta, não suporto. Vou bloquear, já acabei ali, vou dar match em outra pessoa. Tem vários na lista, então é isso. Agora, isso aí também não está ligado, por exemplo, a uma pessoa querer descontar a própria frustração naquilo que ela projetou no outro? Porque quando a gente fala isso, né, de fazer essa lista, esses pré-requisitos, eu estou esperando que venha alguém nesses pré-requisitos para mim. Então, automaticamente, eu criei ali uma expectativa e se não vem, eu vou me frustrar. Então, automaticamente, eu quero que o outro pague por aquilo, bloqueando, parando de conversar, torturando, né, psicologicamente. Então, a gente percebe hoje essas questões da rede social inerentes também nas relações. Você tem percebido isso também? Sim, é uma forma de, olha, eu tenho o meu ideal, eu criei aqui a minha amada, o meu amado, e eu preciso que ele venha nessa forma, desse jeitinho que eu desenhei. Se essa pessoa não me corresponde no que eu pretendia, para mim não serve então, né? E é importante que a gente abra um questionamento assim, né? Buber até tem um estudo mesmo, um texto que fala a respeito dessa relação do eu e tu, eu e isso, né? Como que eu olho para esse sujeito, para essa pessoa? Na relação do eu e tu, eu estou aqui, presente, ao seu lado, o movimento da empatia, querendo te ouvir, querendo saber de você, querendo saber da sua história, e pouco me importa sua altura, seu cabelo, enfim, né? Algum detalhe ali. Agora, na relação eu e isso, é uma coisa ali daquele momento. Eu não estou entregue, não me importa muito o outro, né? É uma objetificação mesmo, assim. O outro, para mim, é algo que, não deu certo aqui, não cumpriu esse requisito, me frustrei, né? Tchau. Sabe? Bom, e a gente percebe também que houve uma mudança de comportamento, né? Porque antigamente nossos pais falavam isso, né? Nossos avós, nossos pais, antigamente consertavam a relação, né? Automaticamente, o que é o consertar a relação? O fulano teve um comportamento que eu não gostei, mas a gente ficou brigado, mas a gente não foi dormir brigado, a gente se resolveu no mesmo dia. Tem até que tem pessoas mais antigas que falam isso, não vá dormir brigado, porque senão a situação vai se prolongando ao longo de todo o casamento e acaba com o casamento. Então, o que mudou, né, nesse passar das gerações? A gente hoje percebe que as pessoas, como a gente acabou de falar, não toleram erros ou então não toleram frustrações, mas automaticamente, antigamente, havia também um esforço para manter aquela relação. Então, o que mudou nisso tudo? Um esforço até além, né, das forças, digamos assim. Acho interessante também. Exato. Acho interessante a gente pontuar isso, porque imagino que agora nós, para além de uma relação amorosa ali, romântica de namoro, a gente fala de casamento, né? E é importante a gente pensar que essa questão que você citou do divórcio e tal, o divórcio, né, a lei do divórcio no nosso país é muito recente, né? Se não me engano, 1970 e alguma coisa, 77, enfim, mas a história do casamento em si, no Brasil, veio ali com a Igreja Católica, lá há muito tempo,
e que não permitia o divórcio. Isso é um fato, né? Até a gente caminhar, progredir, né? Desvincular a igreja ali do poder jurídico, civil, parará, tem, né? O Estado. A gente, 40 e poucos anos que teve. Antes era o disquite, né? Falavam isso, disquitou, não sei o quê, enfim. Então tinha já, né? É recente, é cultural essa coisa de até que a morte o separe, né? Assim, em alguns contextos religiosos é permitido a separação apenas se houver um adultério, traição. E aí é um ponto que a gente tem que manter também, observar, que entende-se então que a traição é o pior dos males dentro de um casamento. E se a gente coloca a traição dentro dos piores dos males, a gente acaba esquecendo do quê? Da violência física, da violência psicológica, da violência matrimonial, da violência verbal, que fazem tanto mal, às vezes até pior do que uma traição, né? Então, assim, de fato, tem essa questão que você falou, a gente conserta a relação para dar certo, né? Você citou e eu esqueci. Mas, sim, né, algumas coisas eram consertavam, e sim, as pessoas mantinham, e hoje a gente vê uma certa intolerância, mas é interessante a gente pensar nisso também, assim, às vezes eram coisas que talvez poderiam ser inconsertáveis. E as pessoas, hoje não se tolera mais. E as pessoas se obrigavam, né, assim, a consertar, talvez, a que preço, a que custo, né, em nome do que eu me mantinha numa relação, assim, porque não é incomum, né, Henrique, a gente vê histórias, sei lá, da avó, da tataravó, nossa, mas o meu marido traía demais, fazia tal coisa, mas eu mantive firme, né? Enfim, sofreu até, né, assim, e aí? Tinha muito essa coisa também de ficar falado, né? Não deu conta de segurar o marido. Principalmente no interior, né? Exato, né? Então isso tudo influenciava, né? Assim também as relações se manterem, né? Também não era muito assim só uma coisa de as pessoas eram mais empáticas, ou as pessoas também tinham ali um código social bem mais arraigado, que mantinham, que obrigavam quase um contrato de né, vai até, né, e é interessante isso, assim, porque a gente promete no casamento, a gente promete o tempo futuro ao outro, né, assim, eu não sei nada do que vai acontecer daqui a 1 hora, quem dirá 1 ano, 2, 3, 10, 20, mas eu prometo até que a morte separe, assim. E é interessante, né, que leva até testemunhas, assim, para ver a hora que você está prometendo, tem testemunha aqui, né? É interessante a gente pensar nisso também, nesse modelo, né, assim, a gente muda tanto, as pessoas mudam tanto de opiniões, né, é aceitável mudar de carreira, mudar ali de um cargo, mudar de, eu quero mudar de cidade, eu quero, né, e as pessoas mudam mesmo. E é interessante quando chega nesse ponto do divórcio, assim, né? São vários pontos que podem levar alguém também a querer ter um divórcio. E por que não também ser legítimo? Né? Às vezes a pessoa está numa relação que já está desgastada, que ela não tem mais aquele brilho, não tem mais aquele interesse no parceiro, na parceira. Até porque muita gente fala isso, o véu da paixão passa depois de 4 a 5 anos, né? Então depois a realidade, o buraco é muito mais embaixo, não é verdade? Não, exato, né? E se a gente contar que tem pessoas que namoram há 10, 5. Se namorou há 5, 1 ano do namoro já foi sem o véu, né? Aí já chega no casamento ali sem esse véu, digamos. Mas é interessante pensar nisso também, porque aí, às vezes a pessoa, ela já não sente mais aquele pertencimento naquele casamento, enfim. Porque eu estou aqui como como profissional da psicologia. Não estou aqui não tenho que julgar uma pessoa que chega para ser atendida por mim e fala, olha, nunca apanhei, nunca tive uma agressão física, psicológica, não sei o quê, taranã, mas eu não quero, eu não estou querendo, né? Socialmente, as pessoas, nossa, mas está louca, nossa, mas ele, que é isso? Está desperdiçando, né? Mas e aí?
E o direito dessa pessoa também, onde que fica? Né? E é importante a gente pensar assim, no atendimento até, às vezes eu vejo isso, olha, eu não quero mais estar com aquela pessoa e eu não acho justo com ela. Né? Pensa se a gente tivesse uma relação em que o outro estivesse conosco por obrigação. Né? Então acho que perdeu o tempo do outro e o meu junto, né? Exato, e às vezes esse movimento de constatar que aquela relação não me pertence mais, que eu não pertenço àquilo ali, e não querer ficar, é até também um movimento empático com o parceiro, com a parceira, porque, então vamos se colocar no lugar de quem está num casamento pensando que está tudo bem, mas na verdade o outro está por dó de mim. Ou por conveniência. Ou por conveniência, né? Bom, e como você percebe também, para a gente encerrar esse bloco, a questão da tecnologia? Porque hoje a gente sabe que tem os aplicativos aí, né? Então as pessoas vão se conversando, depois passa para o WhatsApp, vai se seguir no Instagram, e hoje as paqueras estão rolando tudo aí. Então tá muito fácil conhecer pessoa, mas da mesma facilidade está muito fácil descartar as pessoas. E aí, onde que a empatia entra nisso? Porque muitas vezes é o que acontece, né, na questão do ghosting. O que é o ghost, né? As pessoas somem do nada, tá ali falando, oi, bom dia, saudades, enfim, de te ver e tal. Em 2 semanas, parece que aquele afã ali já terminou e a pessoa nunca mais aparece e já começou a criar uma expectativa na outra e some como se nada tivesse acontecido. Ou seja, sem empatia de chegar e falar, olha, eu não quero mais, eu acho melhor a gente se tornar só amigos e cada um por si. É um respeito que eu estou tendo com você, porque a gente já construiu aqui um laço de amizade, ou então um laço, né, mais sério. Hoje não tem isso, hoje você some, bloqueia e tchau, obrigado. Como que você percebe essa tecnologia também, que em relação à empatia, não tem nada de empatia? É importante a gente pensar nisso, eu acho que é uma frase até clichê, mas que é muito real, assim, que a tecnologia, ao passo que ela nos aproxima, ela também nos distancia, né? Esse movimento dos aplicativos, da internet, enfim, eles trazem uma certa facilidade, que é para essa questão, assim, até mesmo dos streamings, plataformas de filmes e tal, ou do iFood, que você deu o exemplo. Eu escolho o que eu quero assistir na hora que eu quero, coloco o filme tal, não, esse filme tá ruim, deixa eu trocar. Não, coloco esse filme aqui, vou pôr essa série. Ou, eu quero comer isso aqui, vou acrescentar bacon, não, vou tirar isso. A gente acaba levando esse modo de estar nas redes para as nossas relações também, né, assim, e a gente vê isso nos aplicativos, né, é fato isso, assim, eu dou um like para a esquerda ou para a direita, eu gostei, não gostei, enfim, e é importante a gente pensar que novamente, a empatia vem nessa disponibilidade que eu tenho, que eu quero, de estar com o outro, de ouvir o outro. Quando eu olho para o outro e percebo essa alteridade, essa diferença dele, estou disposto a estar ali, a ouvir, a tratá-lo como um tu e não como isso, as relações elas tendem a ser mais verdadeiras, no sentido de, não significa que vai vingar, vai para frente e tal, mas pelo menos se não der certo, chegar no ponto de, olha, é isso, não era o que eu estava esperando, ou não vai, né, entender que o outro também tem ali as emoções, os sentimentos, né, e que é necessário esse diálogo, ouvir e estar presente ali com o outro, pelo menos, olha, não era o que eu esperava, não era o que eu imaginava, né, mas geralmente isso não acontece, geralmente né, como se disse, o ghost, o famoso vácuo, a pessoa simplesmente some. Porque tem outras opções ali, não, calma, olha, já tem esse aqui, já tem aquele, e o outro passou, ficou, né, assim, essa instabilidade, essa volatilidade, né, uma água, né, assim, não tem muito dos vínculos, assim, já está aqui, mas não tem como pegar, escapa de mim, né, é bem por ali, assim, essa questão de, tem muita oferta, tem muita demanda, né? Ok, Gabriel, agora a gente vai para o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações, até já.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas. Um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Você conhece o aplicativo Celular Seguro? O aplicativo permite a comunicação eficiente e ágil das ocorrências de roubos e furtos de celulares. Basta baixar o aplicativo e fazer login por meio do gov.br. Em seguida, cadastre uma pessoa de confiança, inserindo nome, CPF, telefone e e-mail. Atenção! A pessoa de confiança também precisa instalar o aplicativo Celular Seguro em seu aparelho. Depois, cadastre o seu aparelho informando o telefone, operadora e marca. Tudo pronto. Agora, em caso de furto ou roubo do seu aparelho, basta acessar o aplicativo pelo telefone da pessoa de confiança e clicar em registrar ocorrência. Seu telefone será imediatamente bloqueado. Atenção novamente, não precisa testar o aplicativo. Lembre-se, em caso de furto ou roubo, bloqueie o seu aparelho e procure imediatamente a Polícia Militar. De volta com observações que hoje te ensina como desenvolver a empatia. Bom, Gabriel, a gente já falou então nos aspectos familiares e também em relações aí, né, de amor e tudo mais. E agora a gente vai falar sobre relações de trabalho, porque afinal a gente passa mais tempo no trabalho do que propriamente dentro de casa, caso você não faça home office, no caso. Mas assim, em relação ao trabalho, né? Hoje a gente percebe que as empresas mais mandam embora por conta de comportamento do que propriamente por conta de aspecto profissional, né, de competência. E justamente isso, não que a empresa não tenha empatia, às vezes ela tem empatia até demais, porém aquela situação ali está ficando insustentável, porque às vezes é um brigando com o outro, não se colocando, apontando o dedo. Então, como que também você percebe essa falta de empatia no ambiente de trabalho? É importante a gente pensar que, assim como, né, numa relação que você escolhe ali se relacionar com alguém e tem as diferenças, a alteridade, no ambiente de trabalho, às vezes é essa alteridade, essa diferença, né, multiplicada por 100, 20, não sei quantos colaboradores tem na empresa. Então é um lugar com muitas pessoas de diferentes criações, de diferentes vivências, de diferentes formas de estar no mundo, que eu junto todo mundo ali para trabalhar em prol de um propósito, né? Então, assim, as chances de ter conflitos, né? Porque é fato, onde tiver gente vai ter conflito. Mas o ponto é como que esses conflitos são mediados, né? E como que eu me manifesto e eu me apresento no meu local de trabalho, no sentido de saber assim, existem pessoas aqui que são diferentes, que fazem de maneira diferente, né? Que observam e que veem as coisas aqui dentro, a dinâmica do trabalho diferente de mim,
né? Acho que esse é um ponto aí principal, assim, saber que eu estou trabalhando, mas com pessoas diferentes, de personalidades diferentes, né? De formas de estar no mundo diferentes. E que não dá para, como a gente falou agora há pouco, trocar, né? Porque você não pode sair trocando aí trabalho por trabalho, porque senão também não tem onde ficar, né? Ou então excluir, né? Não, tira esse ou e coloca trabalhar o de outro home office aqui. sozinho na sua casa e se isola, não tem condição. Sim. Bom, e vale ressaltar também que dentro das empresas a gente percebe muito ruído, porque às vezes falta esse se colocar no lugar do outro, mas sobretudo de entender que o outro também tem dificuldade de fazer alguma questão, de alguma situação. E às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você, né? E isso muita gente não entende, que o que eu sei às vezes, poxa, como é que fulano não entende, está tão claro? Opa, mas está claro para mim, mas não está para o outro. E isso dentro das organizações a gente percebe muito, né? Ah, o fulano de tal, ele recebe tanto, mas não trabalha tanto. Será que não? Será que eu não estou pré-julgando, sem conhecer, sem saber, sem calçar o calçado do outro? Então, como que você percebe também essa questão, né? De julgamento, mas, sobretudo, não ter essa aproximação, né? Para querer entender como que é o outro e por que ele age daquela forma. É importante a gente pensar nisso e levar a questão dessa comunicação, quando você fala do pré-julgamento, né, da comunicação não violenta. E quando a gente fala dessa comunicação não violenta, não é no questão de só gritar, estou gritando, então é uma comunicação violenta. Não. Mas existem uns pré-requisitos ali para a gente não ter essa comunicação não violenta. Um deles, que é básico e fundamental, é essa não interpretação do que acontece, sabe? Quando eu interpreto algo que aconteceu, e isso é muito perigoso, no sentido de que tem um colega de trabalho que não executou a função dele completamente. E a interpretação que eu posso dar para aquilo é: nossa, mas fulano é completamente inútil, fulano não faz nada direito, com base numa situação específica que aconteceu. Isso foi a interpretação que eu dei para aquilo. Quando, de fato, o mais adequado seria constatar aquilo. E a constatação seria: fulano, percebi que você não realizou a tarefa completa, que você deixou pelo caminho. O que aconteceu? Né? Diferentemente desse pré-julgamento, de que eu vejo ali, mas eu já crio todo um cenário e um rótulo sobre o fulano, de que o fulano é isso, aquilo outro, parará, parará. Né? Então, isso é um ponto muito importante, assim. E essa questão de sinalizar para o outro como eu me sinto. Às vezes você fala de um jeito que para você foi tranquilo, mas me ofendeu de alguma forma. Se eu não te falar, Henrique, você vai adivinhar. Não é? Então eu preciso sinalizar para o outro. Mas não no sentido: nossa, Henrique, você só fala, não, mas você... Não, fala: Henrique, situação aconteceu tal e tal e tal, isso me magoou, isso me deixou chateado por isso, assim, eu me senti. Falar do sentimento, falar do que sentiu, sabe? Isso é importante, né? Assim, outro ponto também, sinalizar para o outro, né? O que eu preciso. Todos nós temos necessidades. Você tem suas necessidades, eu tenho. Às vezes, no horário de trabalho, eu preciso de ter um momento de ficar mais recluso ali no horário de almoço, não sei, eu preciso ter um momento só meu, preciso de almoçar sozinho. Só que as pessoas vêm de ambientes diferentes, de famílias diferentes, de criações diferentes, e às vezes elas sempre estão tumultuadas, sempre estão comendo com gente perto e estão conversando. Elas não vão adivinhar que você precisa desse momento mais recluso só seu. Então você precisa o quê? Sinalizar a sua necessidade. Fulano, por gentileza, eu gostaria de ficar mais sozinho nesse momento e tal, é algo meu mesmo, é porque eu gosto, eu preciso desse momento, né? Então, assim, essa comunicação não violenta é isso, assim, é a comunicação que faz parte o quê? Da empatia. Você se aproximar do outro para tentar ali perceber o mundo, perceber da forma que o outro vivencia. Agora, o estresse está no nosso dia a dia, né? O nosso Brasil é o país aí mais ansioso do mundo e automaticamente mais estressado, porque todo mundo que vive ansioso vive no estresse danado, né? Consequentemente. Então,
como também, né, como psicólogo, ter essa empatia, tipo, o outro já chegou estressado de casa, então assim, não vou mexer tanto com ele hoje, vou fazer esse distanciamento, falar só o necessário, porque às vezes a gente sabe que ocorrem situações e todo mundo é ser humano, então assim, tem gente que não sabe realmente. Todo mundo no ambiente de trabalho sabe aí, né, que o que acontece do lado de fora não interessa para a empresa. Mas o ser humano continua sendo o mesmo, né? Não vira uma chavinha ali e fala, o PJ fica para dentro da empresa e o CPF fica lá fora. Não é assim que funciona, né? Atrás de todo CNPJ tem CPF. Então, como lidar com isso também, né? Dentro do ambiente ali, esse distanciamento, esse respeitar o espaço do outro e, sobretudo, às vezes, oferecer a uma amiga, fala, você está precisando de alguma coisa, né? Às vezes a pessoa está precisando de alguma ajuda por conta de doença financeira. Então, como fazer isso? É interessante a gente linkar essa questão com o que a gente acabou de falar, que o óbvio, ele precisa ser dito. Então, para alguém poder dar uma mão amiga, dar um auxílio, né? Ou às vezes até mesmo tomar um espaço, deixar outra pessoa, é importante que a pessoa sinalize isso. Né? Então, gente, se vocês estiverem passando por uma situação difícil, se vocês tiverem passado por uma situação fora do local de trabalho, que reflete lá no trabalho, não estou bem, estou chateado, cheguei mal, estou irritado, sinalize para quem estiver perto de você, sinalize para o líder, sinalize para o gerente, fala, olha, não estou bem, gostaria de ficar mais na minha, de não ter muito contato, de não conversar pelo menos hoje, porque não estou bem, não vai dar certo isso, né? É importante isso, porque as pessoas, como que a gente coloca também essa responsabilidade da empatia na sua mão, e você vai ter que adivinhar o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, para poder ser empático ainda, você tem que ser empático e ainda tem que adivinhar, né? Então é importante que eu fale, olha, não estou bem, né? E aí, após a pessoa também sinalizar, e é óbvio também, assim, às vezes a gente dá para perceber também, né? Dá para perceber, mas é o que eu estou falando, a gente não pode contar também com a percepção do outro, então é bom que a gente sinalize. E a pessoa te sinalizou que não está legal, que quer não, eu vou ficar mais na minha hoje, não estou afim de conversa, né? Eu estou passando por isso. A gente tentar ali, né? Respeitar a pessoa nessa situação, tá, ok, vou ficar na minha, não vou ficar com brincadeirinha, não vou conversar então, vou deixar aí. Quando você quiser, estou aqui, pode conversar, né? Não tem como fugir da comunicação, gente, não tem. Bom, e a empatia também tem que partir de cima para baixo, né? E de baixo para cima, porque às vezes o líder acha que a pessoa está ali só para trabalhar, ou então as pessoas acham que o líder ali é o responsável por tudo e não entende a carga que ele carrega. Então, assim, tem que ser, como diz, uma sinergia para dar certo, não é isso? Exato, né? Não dá para a gente também colocar ali na conta dos colaboradores, falar, gente, vamos ser empático todo mundo, né? Enquanto o líder está ali completamente omisso, completamente negligente. Dando chicotada. Exato, né? Negligente as situações que estão acontecendo dentro da empresa, dentro do local de trabalho, às vezes fazendo vista grossa para algumas reclamações, ou para alguns pontos de melhoria que precisam ser feitos, né? E fica complicado, assim, né? Porque para a gente ter também empatia no trabalho, é importante, né, Henrique, que a gente tenha também um trabalho digno, que a gente tenha nossos direitos garantidos, né? Porque, e aí? Né? Se vou estar aqui, então, pedindo para as pessoas terem empatia com quem está abusando também da mão de obra delas. Tá aí, né? Boas práticas dentro da empresa nunca fazem mal a ninguém. Então agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente vai aprender a como desenvolver empatia com a gente mesmo, né? Que é tão difícil a gente também ter um olhar mais carinhoso e também mais afetuoso para a gente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o assunto. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder no tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico. Tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai, uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar, fuga de casa, lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala como desenvolver a empatia, e agora nesse bloco a gente vai entender como desenvolver a empatia com a gente mesmo. Bom, Gabriel, e é justamente isso, né? Eu deixei esse tópico por último porque falar da gente é muito mais complexo do que a gente ficar projetando no outro, né? Inclusive, os consultórios aí terapêuticos, quando a pessoa chega achando que vai falar só do outro, ela leva um banho de água fria porque a gente vai analisar ela mesma, né? Mas então é o seguinte, como que hoje eu posso ter empatia comigo mesmo, né? Entender que eu sou assim por conta disso que aconteceu comigo e interpretar isso. Porque muitas vezes o auto-julgamento e a automutilação, ela acontece com muita frequência, né? Sim. É um tópico muito importante no sentido de... Você trouxe, né, até mesmo esse exemplo da clínica, né? A pessoa chega lá no consultório para fazer o atendimento e começa ali, obviamente, vai sempre trazer as relações, né? Mas porque o outro, e o outro fez isso, minha mãe fez isso, não sei o quê, papapá e tal, tal. É claro que a gente tem a questão do acolhimento, a gente recebe a pessoa, a gente escuta, né? A gente dá o acolhimento, mas e aí? E agora? Né? Qual é a sua responsabilidade nisso? Ou se não há diretamente a responsabilidade da pessoa no que aconteceu, né? Que existem questões de abuso, questões de violência, né? De vários tipos, a gente não pode responsabilizar a pessoa por isso. Mas de toda forma, aqui, de agora para frente, a vida dela ali é a responsabilidade dela. Como que ela vai lidar com isso de agora em diante? Ela vai escolher fazer o que dentro das possibilidades, né? E é importante a gente pensar nisso porque você falar dessa questão de ter uma certa compaixão consigo mesmo, né? Assim, porque tem pessoas também que ao mesmo tempo, enquanto umas jogam para o outro, porque o outro faz isso, é porque o outro me criou assim, é porque o outro fez isso comigo, outras trazem tudo para si. Porque eu sou péssimo, é porque eu sou inútil, porque eu sou isso, eu sou imprestável, eu não dou conta, eu não consigo. E essa questão dessa autocompaixão é muito importante, assim, porque eu gosto muito de, às vezes, trazer isso nos meus atendimentos, que eu falo, fulano, pensa nessa situação que você está passando. Agora, vamos pensar se fosse uma amiga sua,
um melhor amigo seu passando por essa situação, você falaria com ele da forma que você fala com você? Você trataria ele nessa situação da forma como você tem se tratado? Te chamando de vários adjetivos horríveis, te diminuindo, menosprezando, né? A pessoa, não. Eu ia tratar bem, ia falar, não, vamos tentar aqui, vai dar certo, você é capaz, vamos... E por que com você isso não acontece? Por que você não merece também se olhar com essa empatia? Com esse carinho. Com esse carinho, né? Então é importante a gente pensar mesmo, de fato, nisso. Bom, Gabriel, nosso tempo acabou. Quais são aí as suas considerações finais? E quem quiser saber mais informações, né, agendar com você também uma consulta, como que pode fazer? Bom, as considerações finais, tendo em vista, né, o tema do programa, esteja entregue às relações. Esteja ali de corpo, espírito e psique, esteja ali você, disposto de fato a ouvir o outro. E tente, por mais que seja difícil, suspender esses pré-julgamentos. Deixe o outro falar. Deixe o outro falar com você e escute de onde que ele fala, como é a vivência dele. Né? Assim, tente, no mínimo, isso, que é um caminho para a gente poder desenvolver a empatia. Né? Para entrar em contato comigo, pelo meu Instagram, né? Ele, Gabriel Gregório, ELE, Gabriel Gregório, ou também pelo telefone, né? 37 9808 4477. E é isso. Ok, então, Gabriel, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado muito feliz pelo espaço, pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído, né, minimamente que seja. E, gente, o objetivo aqui não é esgotar o tema de forma alguma, porque isso aqui dava para ter assunto para o ano inteiro. Mas é só trazer umas provocações, trazer aqui uma intenção de mudança, um movimento. Tá certo, então. E volte sempre. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande no nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!